Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre minha decisão de estudar Python. Quero contar para vocês um pouquinho sobre a necessidade do inglês para trabalhar na área de investimentos. Tem muita gente que me pergunta, eu preciso mesmo aprender inglês? E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre isso. E vou contar um pouquinho do CFA Level 1, trazer esse tema aqui, embora eu não quero que seja o foco desse vídeo. Isso se o Lu me deixar. Eu quero apresentar o Lupe, né, Lupe? Dá um oi pro pessoal aqui. Eu tive que pegar ele no colo porque ele não tava aceitando ficar no chão, gente. E é isso, vamos lá? Então, pessoal, olha, esse é o Lupe, meu filhotinho aqui. Peguei pra me fazer companhia, né, Lupe? Tá dando maior trabalho, fala pra eles. Tá dando maior trabalho, mas companheiro, né? Fofinho demais. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho da minha mão com a cabecinha dele. Ai, Lupi. Mas, gente, hoje eu quero conversar sobre Python, sobre inglês, sobre CFA Level 1, sobre tudo isso. Algumas dúvidas que a galera tem, me faz, me pergunta aí. Eu costumo interagir bastante no inbox lá do Instagram. Às vezes eu esqueço, assim, de olhar e acaba vindo bastante mensagem. Demora um pouquinho, mas eu sempre tento interagir com todo mundo que fala comigo ali dentro. E que é educado, tá, gente? Vamos lembrar de ser educado também, que não é obrigação da gente responder. A gente está respondendo pra ajudar vocês. No LinkedIn também, galera que me segue, manda mensagem por lá. Mas é isso. Algumas dúvidas aí, contar um pouquinho dos meus planos para os próximos meses, passar um pouquinho desse sentimento, disso tudo que a gente tá. Que eu tô vivendo na minha vida, e eu sei que a galera se motiva junto comigo, e além da galera que se ajuda, que me ajuda também. Então, né, galera, a primeira coisa, depois eu vou postar um vídeo ali que eu postei no Stories do Instagram. Talvez eu tenha postado já essa altura do campeonato quando eu postar esse vídeo. Mas eu queria reforçar mais uma vez que eu felizmente passei naquela prova que eu falei tanto nos vídeos, que eu postei tantos stories, que eu divulguei pro mundo todo que eu ia fazer. Que eu passei 3 anos estudando. Pandemia, né, gente? Estudei 1 ano, depois estudei 1 ano e meio. Mas assim, eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, com calma. Mas aí hoje eu quero falar de outro tema, Lupe. Então, galera, primeiro, sobre o inglês. Muita gente mesmo me pergunta se é realmente necessário aprender inglês para trabalhar nesse nível na área de investimentos. Qual o nível que eu tô? Para quem não me conhece, eu sou Natália Feitosa, eu tenho várias dessas certificações, tenho CS, CFI, CFG, CGA, passei agora no Level 1 do CFA, e atualmente eu sou gestora de fundos, eu já trabalhei como especialista em investimentos, atendendo ao cliente, agora eu tô na área de gestão de fundos, gestão multimercado, tô aprendendo, ainda bem inicial, tá? Tem menos de 6 meses aí que eu tô na área, então assim, aprendendo muito. A galera lá é monstra. E gosto de compartilhar um pouquinho dessa vida que eu levei, de carreira, de aprendizado, né? De como que eu cheguei até aqui e o que eu vou conquistar após aqui. Se eu quiser dar uma descansadinha, faz parte, né? Enfim, eu gosto de falar sobre essas coisas, eu gosto de mostrar o quanto pode ser leve o processo. E mesmo assim você crescer na carreira, você conquistar tudo o que você quer na sua vida, porque eu sou muito disso, assim, o que você quer, né? Então, assim, o que você quer é o que você vai conquistar. Vai demorar? Provavelmente, nunca vai ser fácil, né, gente? Mas você vai conseguir. Eu sempre foco nisso. Que você precisa escolher, você precisa decidir. O Lupe não tá me deixando em paz. O Lupe voltou, gente. O que você decidir tá decidido na sua vida, assim, é o que vai acontecer, ponto final. Mas aí vem a pandemia, mas Deus não quis assim. E daí, cara, mas você fez sua parte e você vai estar melhor amanhã do que você tá hoje. É isso que importa no final das contas, tá? Então, assim, tá? Eu sei lá porque que eu tô falando isso, né? Então, assim, voltando pro inglês. O que eu penso sobre você ser necessário ou não saber inglês
para você trabalhar na área de gestão de fundos, trabalhar com investimentos, trabalhar com decisões mais rápidas, mais aceleradas, e o quanto que as empresas exigem, o quanto que a gente lida na prática, e o que eu penso se eu fosse recrutadora, né? A primeira coisa é, hoje eu, Natália, uso inglês no meu dia a dia, eu não me comunico em inglês, tá? Mas a gente recebe muita informação de outros gestores internacionais em inglês. O nosso broadcast, nossa Bloomberg, ela é toda em inglês. E assim, o mercado brasileiro, quando a gente fala de renda variável, e até mesmo de título público, né, os juros futuros, ele é muito... A gente recebe... É uma dinâmica muito integrada com o mercado americano e com outros mercados globais, tá? Então, assim, cara, simplesmente não tem tempo da informação chegar em você em português, tá? Assim, porque você tem que pegar... Já é difícil você ter informação de forma tão rápida. E quando você tem a informação de forma rápida, ela vem em inglês, tá? Ela não dá tempo de ser traduzida. Aqueles microsegundos que rolou ali para a informação chegar em português para você, alguém teve que traduzir, né? Então, assim, esses microsegundos para você que está no mercado propriamente dito, de movimentos táticos, ele faz toda a diferença. E, tipo, você não vai ter ninguém traduzindo pra você. Você que vai ter que fazer o trabalho. Então, assim, pô, se eu como recrutadora tô olhando uma pessoa que não tem inglês, uma pessoa que tem inglês, eu acho que faz todo sentido, desde que as duas sejam boas profissionais, né? Ter um nível de capacitação bom, faz muito mais sentido você escolher alguém que saiba inglês do que alguém que não saiba inglês, tá? E assim, sério, hashtag polêmico. Polêmica, na boa. Se você tiver 30 anos nas suas costas pra mais, você não souber inglês, cara, nem um intermediário pelo menos, eu acho que você falhou em algum ponto, tá? Pode dar dislike aí. Mas minha vida, tenho 3 filhos, 4 filhos, nunca estudei, nunca sei o que, já tive que fazer graduação, pós-graduação, tive que pegar 3 condições. Cara, na moral, não. Inglês é algo que foi dito pra você a sua vida inteira, que é necessário você aprender. Então, assim, antes, os filmes eram legendados, agora que os filmes estão tudo dublado nos cinemas. Então, assim, você teve muita oportunidade de você aprender inglês. Se você não aprendeu inglês, foi porque você não quis, foi porque isso não foi prioridade alguma na sua vida em nenhum momento. Então, assim, você acaba ficando limitado na visão de mundo em português e isso acaba tirando muito do mundo lá fora e das coisas boas que a gente pode absorver por conta da língua. Mas então a gente tá cedendo, sei lá, assim, eu tenho que usar o português porque o português enfim, porque eu sou brasileira e essa é a nossa língua. Tudo bem, cara, você pode usar português pra tudo. O português é lindo mesmo. Eu adoro o Brasil, assim, embora tenha inúmeras críticas, mas eu amo mesmo. Mas, sério, você acabou se limitando se você não aprendeu inglês até aqui. Então, assim, essa é a minha opinião como recrutadora. A pessoa tem inglês básico, eu não quero ela na minha equipe no nível o nível de carreiramento que a gente tá hoje, tá? E aqui eu já joguei o sarrafo que a gente chama lá em cima, né? Depois eu vou procurar o que é sarrafo. O que é sarrafo, gente? Google, pesquisar sarrafo. Então assim, a gente já lançou a régua lá em cima, porque a gente tá falando da galera que tem CGA, que tem CFP, que quer crescer muito e muito além na carreira. Então é claro que eu tô falando de outro nível de profissional. Se você tá, terminando a graduação e você tá começando CPA 10, CPA 20, essa não é a ideia. Me desculpa se eu estiver te ofendendo de alguma maneira, se você também é novo e tal. Então assim, se você quiser continuar vendo esse vídeo, já tô falando assim, acelera aí, que eu acho que faz todo sentido você aprender inglês, tá? Então essa é a minha opinião, como se eu fosse recrutadora. Essa é a minha opinião de como o mercado usa o inglês, tá?
E uma dica que eu dou, assim, eu aprendi inglês sozinha, tá? Não foi escolher particular, não foi nada, até porque eu acho um saco ficar indo nessas. O método tradicional de ensino eu acho um baita saco, ainda bem que hoje em dia tem YouTube, enfim, tem um universo de coisas que você pode estudar e você pode escolher como vai estudar, e tem joguinho, e tem aplicativo, e tem de tudo. Mas assim, eu aprendi inglês por mim mesma, eu saía seguindo. Naquela época não tinha Instagram, né? Enfim, nas redes sociais eu segui um monte de gente que falava inglês. Se eu tiver no TikTok, pode ter certeza que eu tô acompanhando algo em inglês. Se eu não sei o que a pessoa falou, eu me esforço pra procurar no Google. Se eu assisto um filme, eu assisto o filme em inglês, que eu não vou ficar assistindo em português, porque não faz sentido pra mim isso. Mas enfim, você pode assistir seu filme dublado. Mas se você tá assistindo seu filme dublado e você não tá melhorando seu inglês ao mesmo tempo, e você quer, e aí já a conta não fecha, né? Então, assim, essa é a minha opinião, tá? E aí, o que eu fazia muito quando eu tava estudando também? Hoje em dia eu faço muito pouco, inclusive, aí feedback, né? Podia estar fazendo, enquanto eu tô no metrô, em vez de estar, enfim, no WhatsApp, eu mandando mensagem pra alguém. Uma coisa que eu costumava fazer muito era pensar e falar inglês comigo mesmo, porque assim, você está muitas horas do seu dia só se comunicando com você mesmo. E você vai se comunicar errado com você mesma. Provavelmente. Se você estiver falando inglês, você vai descobrir várias palavras que você não sabe. Você vai perceber muita coisa que você é muito fraco ainda e vai tornar isso nítido na sua cabeça que você precisa aprender. Então, assim, ou você pode aproveitar esse tempo que você está no ônibus ou no metrô, enfim, em vez de você estar só fazendo qualquer outra coisa, você poder fazer qualquer outra coisa em inglês, tá? Então, estou pensando comigo mesmo como é que eu estou resolvendo meu dia, o que vai ser do meu dia hoje. Em vez de você pensar em português, você pensa em inglês. Mas eu não sei tal palavra, enfim, meu inglês é básico. Sim. Quais as palavras que você sabe? Pronto, tente encaixar, nem que fique aquela coisa, tipo português, inglês, português, inglês, português, inglês. Uma hora, cara, você vai aprendendo, você vai aprendendo a lidar com isso e assim, sério, pra mim, você tem um inglês básico, pra mim é desculpa hoje em dia, tá? O mundo tá difícil, global, Brasil, e as contas pra pagar. Sim. Mas você tá nesse canal é porque você quer crescer na sua vida, né? E o que você vai fazer a partir de agora, pra crescer? Se você tiver o inglês básico, se você tiver o inglês intermediário, pega essas dicas, né? Então, assim, eu já fiz muita coisa na minha vida para aprender inglês. Então, eu recebi intercambista na minha casa, que vindo de ONG. Às vezes a pessoa era da Colômbia, assim, tipo, nada a ver, porque a pessoa falava espanhol. E aí eu meio que falava assim, não, vamos falar inglês. Enfim, eu passei por várias situações, assim, que eu me coloquei na obrigação de ter o contato com a língua. E a partir do momento que eu me coloco nessa obrigação de ter o contato com a língua, é claro que eu vou desenvolver. Então, assim, seu nível de inglês está diretamente relacionado com a sua escolha sobre o tema, tá? Isso aqui é que eu quero deixar claro. Desculpa, eu posso ter sido bastante polêmica, eu posso ter sido bastante dura. Na verdade, eu acho que eu fui. Mas, sério, vamos tomar uma decisão nesse sentido, porque não faz sentido não ter um inglês bom hoje em dia, tá? Meu inglês é o melhor? De maneira alguma. Eu preciso aprender muita coisa ainda. Eu sempre estou aprendendo muito, né? Eu sempre estou estudando muito, enfim, eu tenho um nítido em mim, assim, eu tenho ciência em mim do quanto de coisas que eu preciso aprender, o quanto eu preciso me desenvolver. Tem horas que a gente acha que sabe bastante também, mas frequentemente a gente fica esperta e fala, opa, preciso aprender. Mas assim, meu inglês é perfeito? Não. Voltei a fazer aula de inglês, inclusive. Agora, graças a Deus, tenho condição financeira de, enfim, fazer uma aula de inglês, né? É particular, coisa que eu não tinha antes. Então, estou aproveitando novamente a oportunidade e melhorando o inglês, melhorando o speaking, melhorando o listening. E, enfim, em breve os próximos passos aí que precisar. Mas é isso, se você responde essas duas perguntas, né? Como que é o inglês na área que eu trabalho e o que eu acho como recrutadora sobre isso e como você pode melhorar. Então, esse foi o primeiro ponto sobre inglês. Então eu passei no CFA Level 1. Para quem não sabe, o CFA
é em inglês, tá? E quando eu comecei a estudar pro CFA, eu achava que eu tava com o inglês muito melhor do que eu realmente tava. E assim, foi muito difícil, tá? Porque era um conteúdo de finanças, de estatística, de portfólio, de gestão e em inglês. Então, assim, por mais que as questões, se você olhar para a questão em si, ela não seja tão difícil, como era um universo enorme de conteúdo, acaba se tornando muito difícil, você acaba caindo em pegadinhas por causa do idioma. Enfim, um dos motivos que eu decidi estudar para o CFA foi justamente para melhorar meu inglês na minha área, né? E deu certo, tenho melhorado bastante, tá? E assim, me obriguei a ler muito, né? Consumir muito conteúdo em inglês por causa disso, né? Então, assim, as leituras eram em inglês, o estudo em si era todo em inglês. Então, por causa disso, eu aprendi muito, tá? Assim, foi a decisão que eu tomei. Em vez de avançar na minha área de investimentos só em português, eu falei, vou jogar lá pra cima o nível, vou subir o nível assim, se eu tô no nível aqui, eu subo aqui, porque eu vou melhorar aqui e vou melhorar além, porque o meu objetivo como profissional, como ser humano e etc, é ir além. Eu não quero pouco de mim, eu quero muito de mim. Só que eu também não fico me pressionando constantemente para ter muito de mim o tempo todo. Então, se eu quiser simplesmente falar, olha, eu tô de saco cheio e não quero nada disso, eu quero ir pra praia, eu quero ir pro mato, eu quero fazer nada um mês, desde que eu esteja de férias, né? Ou não esteja devendo nada a ninguém. Eu posso, porque eu me permito também descansar. Mas quando eu não estou querendo descansar, porque eu sou realmente uma pessoa agitada, eu quero levar o nível lá pra cima. Então, assim, eu lembro que quando eu passei no CFP, eu falei, me dê a prova mais difícil aí, que na época, pra mim, na minha mente, era o CFA, que eu quero e é essa direção que eu vou, tá? Então, assim, foi aí que eu melhorei meu inglês, foi aí como foi os últimos anos com a língua, tá? Caraca, eu percebi que eu misturei temas completamente diferentes num vídeo só. Caraca, agora eu tô pensando assim, que eu misturei esses dois temas nada a ver, assim, e caraca, inglês e Python. Mas é bom, sabe? É bom porque eu mostro assim um pouquinho do que eu já fui e um pouquinho do que eu tô começando e um pouquinho dos porquês, como é que eu cheguei aqui nessa ideia e o que se passa na minha cabeça. E esse vídeo aqui tá uma brisa sem fim, né? Meu Deus, quem assistiu até aqui tá de parabéns. Tá de parabéns. Admiro esse ser humano. Gratidão. Então, e aí, galera, sobre Python. O que isso tem a ver com esse vídeo? O que isso tem a ver com a área de investimentos? O que isso tem a ver? Então é isso, eu decidi estudar Python. Por que eu decidi estudar Python? Primeiro, porque era uma coisa que todo mundo estava falando, assim como o inglês, que é algo do futuro. É algo que a gente está usando em muitas coisas. E tinha amigo que falava, nossa, mas Python tá em tudo. E eu falava, tudo o quê? Me diga o que é que ele tá. E agora que eu estou na área de gestão de fundos, tem várias pessoas que usam o Python ali para justamente evitar o Excel e usar a automação de informações e buscar dados, né? Então, por causa disso, e por já ter ouvido muito falar sobre o tema, e por estar no Instagram e sempre apareceu uma propagandazinha de Python, enfim, por estar nesse universo de aprendizado, que eu decidi estudar Python. Tem um mês que eu tô estudando. Mentir, não tem um mês que eu tô estudando Python. Porque eu vou estudar Python e aí eu quis estudar JavaScript, e aí eu fiquei entrando no SQL, entrei no VBA, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, né, gente? Eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa no mundo que eu não aprendi. Como é que eu posso aprender tudo? E aí, louca na cabeça, né? Tempo livre. E aí, você não pode deixar uma pessoa que é muito agitada com tempo livre, né? Porque ela fica inventando coisa. Então, em vez de ficar pensando nos problemas do mundo, ficar pensando em eleição, ficar pensando em Inglaterra com os títulos lá perdendo 50%, ou pensando em guerra na Ucrânia, enfim, pensando nos problemas da vida, eu vou estudar, gastar meu tempo e estar preparada caso o mundo exploda todo, a gente
Pelo menos seja aquele profissionalzinho lá que tá lá no cantinho assim e fala assim: Ei, eu sei, isso aí que você tá precisando aí é o quê? Inglês? É agro? É Python? Quer dizer, supondo que ainda exista mundo até lá, né? A gente já aprendeu bastante sobre invasão zumbi, sobre shelters, sobre pandemic situations. Então, por que não aprender Python? Enfim, tô aprendendo Python e eu costumo falar, cara, daqui um ano... e aí eu comecei a ler, né? Ler bastante. E aí, enfim, Python é uma linguagem que é bastante usada na programação, como eu disse, tanto para parte de cientista de dados, de utilização de várias bibliotecas que tem lá dentro, que puxa automaticamente, aí você consegue usar muita coisa que outras pessoas já programaram. Tem muitos sites que produzem o próprio scope, o próprio programa é produzido em Python. Então, assim, Facebook, Google, essas empresas grandes, muitas delas usam também Python. Não só Python, mas também Python. Então, por isso que eu decidi aprender. E uma frase que eu costumo usar bastante é assim: daqui a um ano eu vou estar melhor do que hoje? Sim! Todo momento que eu decidir que eu vou estar melhor, eu vou estar melhor. Então, assim, o que daqui a um ano eu quero estar melhor? Além da minha área de investimentos, que eu estarei melhor daqui a um ano, independente de qualquer coisa, em termos de conhecimento, eu quero estar melhor no tema de TI, no tema de Python, no tema de JavaScript, no tema de programação, no que tiver de mais moderno no mundo, tá? Então eu quero olhar para esse vídeo daqui a um ano. Mais do que isso, eu quero pensar, caraca, quanto que eu evoluí. Quanto que eu evoluí, cara? Quanto que eu evoluí? O que me propus a fazer? Aprender Python? Aprender TI? Como é que vai estar minha vida daqui a um ano? Sei lá, vai ter pandemia daqui a um ano? Sei lá, eu vou estar morando no meio do mato, vou ter... Não tem aquela frase que eu quero vender minha arte na praia? Eu queria trocar tudo que eu vivo aqui pra estar no meio do mato com um monte de ganso. Se alguém quiser me dar uma chácara, essa é uma belíssima oportunidade. Mande um comentário aqui. Eu aceito uma chácara linda, com cavalos, com gansos. Estudo Python de lá, o que você quiser que eu esteja estudando, eu estou estudando, tá? Cuidando dos meus bichos. Enfim, daqui a um ano, independente de qualquer coisa, eu sei que eu quero me aprofundar nesse tema. Então é isso, por esse motivo que eu decidi estudar. Porque é o futuro, porque assim como eu estou te avisando que você deveria ter estudado inglês 10 anos atrás, que se você não estudou, você comece agora, esse é o motivo do que eu estou estudando Python. Porque, felizmente, o inglês eu já aprendi, por mais que eu esteja melhorando. O Python e o TI, de maneira geral, eu acho que é o futuro do mundo, vocês têm certeza disso. Eu também. E eu não quero ficar pra trás, né, jovem? Eu quero, ainda mais agora que a gente já bateu os trintão, os trintinha, agora que a gente bateu os trintinha, a gente tem que pensar em ser, enfim, o que o mercado está precisando. Então é por esse o motivo que eu estudo Python, e é por esse motivo que eu estou contando pra vocês um pouco sobre isso e porque eu quero ver daqui a um ano como é que vai estar a coisa. E sobre o CFA, caraca, também não sei. Eu decidi aproveitar que a empresa paga curso também. Gratidão, empresa. Oi, neném. E pedi o curso do CFA Level 2. Como é que vai ser eu estudando por CFA Level 2 e estudando essas coisas? E trabalhando e tendo vida social, eu não faço a mínima ideia. Vamos continuar vendo esses vídeos e descobrir onde chegamos. Dá tchau, Lupe. Lupe, fala com eles. Pede pra eles se inscreverem no site ou inscreverem no canal. Dá like aí, gente. Dá like porque eu quero que vocês vejam como o Lupe vai estar. Quando ele estiver grandinho, o Lupe só tem 3 meses, né, meu amor? Como é que você vai estar? Vai estar gordinho? Vai estar gordinho, meu amor. Beijo, pessoal. Obrigada por quem assistiu até aqui. Perdoe o quão disperso eu fui.